E a gente começou a perceber isso dentro da administração, começamos a nos afastar, até um momento de ruptura, quando a gente pensava que o prefeito estava perdido dentro da sua estrutura de gestão. A forma de gestão do Bonato é muito diferente do André, mas cada um tinha o seu tipo de gestor. E a gente sentiu muito quando a gente percebeu que existiam envolvimentos paralelos que não são aquela visão pública, republicana, de fazer as coisas com amor, como servidor público. E aí existiu esse momento de ruptura e a gente foi obrigado a sair. Eu até fui acusado de deixar de amar Viamão. A minha família está aqui há mais de 120 anos, eu estou há 35 anos afundando todo esse barro, fazendo obra nos lugares mais pobres, Augusta, Cecília, tem trabalho em todos os locais e tive que ir para Porto Alegre, uma missão também bastante importante. Eu fui um diamonense que fui obrigado a me afastar para não me contaminar. Por uma má conduta de um gestor e de um grupo que não cuidou da coisa pública, eu vou deixar de colaborar com o meu suor, com o meu trabalho, com as coisas que eu faço com carinho, com dedicação, levanto de manhã cedo, todo dia, sempre pensando em mudar a vida de alguém, sempre mudando, trazer coisas melhores. Como tu mesmo disseste, a gente participou aí de 4 anos como chefe de gabinete do prefeito Bonato, onde o André Pacheco era o vice, né? E sempre se sonhou uma cidade, se planejou uma cidade para no mínimo 2030, que era o que a gente se pensava, que assim como uma empresa não pode a cada 4 anos trocar o dono da empresa e mudar tudo que se construiu. A gente sempre sonhou dessa forma e foi o que a gente vendeu na eleição. Seria um projeto de cidade já desenhado e, claro, com toda a autonomia que o prefeito teria para ele construir da forma dele. Mas tinha um sonho de cidade, se tinha planejado e foi isso que se tinha no plano de governo e foi entregue pela cidade. Dito isso, eu saí do governo um ano, fiquei fora porque tocar minha vida, porque existia a entrada de um novo grupo que ia tocar esse mesmo projeto. Eu retorno em janeiro de 2018, eu retorno para ajudar, depois de uma pesquisa que a gente fazia, uma pesquisa qualitativa que a gente chama, uma pesquisa de avaliação de governo, para ver se o que está sendo feito de forma correta, que a sociedade está entendendo, está gostando, está avaliando de forma positiva. Eu retorno a pedido do prefeito André Pacheco e desse grupo, né, dos partidos que faziam parte, para tentar ajudar. Quando eu volto, eu começo a ver algumas coisas muito fora do que eu era acostumado. Muito fora. Algumas tratativas de forma diferente, atendimento a empresários de uma forma muito diferente. Ou seja, o público ele deixou de ser público, sabe? Aquele olhar para o público, aquele olhar para a entrega, ele tinha sido deixado de lado. A vaidade se falou muito mais alto em todos os aspectos e eu tenho certeza que as pessoas que frequentavam lá dentro, elas tinham essa noção que aquele mundo tinha mudado. E aí eu comecei a ver certas coisas e até então eu achava, até pela postura que é o que muita gente normalmente tem, essa visão, tipo o André Pacheco um coitadinho, porque ele sempre foi um bom moço, ele sempre foi o cara que apertava a mão, e eu acho que todo mundo tem que ser simpático, sim, mas eu sempre valorizei a pessoa que falava o que tinha para falar na frente, ou eu valorizo esse tipo de pessoa. Porque ela vai te criticar, mas tu sabe o que ela pensa e ela sabe, e da mesma forma vice-versa. O que aconteceu? Eu como estava ali na linha de frente, eu sempre imaginei que isso fosse o André estava sendo manipulado por algumas pessoas que estavam ali dentro. Que ele estava se cercando. A escolha dele de se cercar por essas pessoas, mas eu achava que ele estava sendo manipulado. No decorrer do caminho, e aí surge aquela situação bem pontual e que foi bem na cidade, foi bem vista, foi bastante polêmica, que foi aquela gravação daquele assessor, o Alessandro Padilha, em que eu vi que não, o André Pacheco ele não era manipulado, ele estava no centro daquilo. Ele fazia parte. Então, Milton, naquele momento, eu e os secretários, que eu sempre dividia essa minha angústia com eles, eu sempre dividia. A gente viu, eu disse, opa. Tá? E o que aconteceu, eu disse, não, só um pouquinho, desse jeito, não, eu tô fora. Eu quero continuar andando aqui na Santa Isabel, da onde eu vim, e olhar de cabeça erguida. Eu quero continuar. Minha família não vai me aceitar dentro da minha casa se eu estiver participando disso, mesmo que eu não tenha botando um centavo no meu bolso. Todo mundo já me olhava isso, mas daí... Então, Milton, a gente resolveu tomar uma decisão
e a gente rompeu. Como é que a gente rompeu? Eu gravei esse funcionário. Isso aí virada de 2019 para... Foi no dia 17 de janeiro de 2019, o partido saiu do lado do André Pacheco e emitiu aquela nota. 2019 nós estamos falando. Porque hoje, depois de eu ter lançado esses vídeos aí, muita gente veio dizer, tá, mas por que só agora? Eu disse, não foi só agora. Eu fiz aquele enfrentamento. O André Pacheco, porque tinha essa agência de comunicação do lado dele, utilizou desse contato que essa agência tinha e foi na RBS. E falou, fez uma acusação que tinha um grupo de pessoas que veio aqui, o ex-secretário Dedo aqui, veio diante de outras coisas, vem dizer que tinha um grupo de WhatsApp. Tinha um grupo de WhatsApp? Sim. Só que eles pegaram 15 dias desse grupo de WhatsApp, quando esse grupo tinha 8 meses. E se eles pegarem o grupo todo, serve até de prova contra o André Pacheco. Serve não, está sendo usado de prova contra o André Pacheco, tá? Porque ali, aquele grupo de pessoas, onde até o rapaz da recepção, coitado, foi acusado de uma quadrilha que sabotava o governo de um prefeito que quem conhece, tu conhece, doutor Túlio, não passa uma vírgula sem a assinatura do prefeito. Nada. Então, no mínimo, ele era conivente com aquilo. No mínimo, se existia um grupo, ele era conivente. Então, esse grupo, ele foi lá na RBS, disse que tinha um grupo de WhatsApp sabotando ele, que tudo que tinha acontecido até que, então, se tinha caído uma árvore, era esse grupo de pessoas que estava sabotando ele. Se adiantou porque ele sabia o que eu tinha contra ele. O que ele imaginou? Prefeito, eu sou o prefeito dessa cidade, eu vou ter opinião pública. Esse guri é um guri e eu vou estragar a imagem dele, porque o que ele falar depois não serve para nada. Só que Milton, ele não esperava que eu tinha tudo que eu tinha e como eu tinha. Aí teve o revés dele na RBS, né? Teve aquelas 3 matérias, uma acusando o outro, porque eu acho isso ridículo, tá? Porque no bate-boca a população entende, os 2 safados sem vergonha se acusando. Acabou aquilo ali, ele foi tocar o governo dele, chamando todo mundo de corrupto, sem vergonha, etc. E eu saí desse mundo. Eu fui convidado para vários lugares, para a Prefeitura de Porto Alegre, para outros. Eu não quis, eu saí fora e fui tocar essa parte jurídica, trabalhar em empresa privada. Sim. E fui cuidar dessa parte jurídica em silêncio. Ninguém me viu no Facebook acusar ninguém, eu fiquei em silêncio por 1 ano, por 1 ano, levando provas, levando testemunho. Milton foi um, os outros secretários foram outros, que são pessoas conhecidas da cidade. Pode não gostar de mim, mas conhece o Milton, conhece o Túlio Barbosa, conhece o Canelinha. Sim. Então, são pessoas que pelo menos elas têm, na cidade, elas têm nome. E a gente foi indo. Aconteceu que no dia 12 de fevereiro de 2020, a polícia entra dentro da prefeitura, a polícia vai na casa desses ex-secretários, procurador, prefeito, e afasta eles. Eu quero dizer o seguinte, Milton, até adiantando um pouco, sendo extensivo aqui na minha fala, eu fui dia 7 de março depor a primeira vez de 2019. Certo. Se tu olhar aquele processo lá, que ficou disponível para todo mundo, em abril o André estava grampeado. Ou seja, o que eu levei lá não era brincadeira. O que se levou lá era muito consistente. Tanto é que resultou no afastamento do prefeito. Exatamente. Então, e agora, por que eu resolvi fazer o vídeo? Por que o Rafael agora resolveu expor isso? Por quê? Quando eu fiz todo esse movimento, e eu fiquei em silêncio, o prefeito saiu e o Rafael não se manifestou, e o Rafael não foi em rádio, o Rafael ficou em silêncio. Só que esses secretários agora resolveram se encorajar e vir aqui dizer que foi uma briga, porque para eles serve isso, dizer que foi uma briga política. Talvez tenha sido uma briga política, porque política é valores também. Sim. Foi um rompimento político, sim, porque foi um rompimento de projeto, foi um rompimento de linha de pensamento, linha de valores, de caráter, de ética e do que é público. Isso é verdade, foi um rompimento disso. Só que eu imaginei que depois desse afastamento eles iam silenciar, que eles iam se defender e que a cidade ia procurar olhar, olha, quem é o melhor agora? Qual é o melhor projeto, seja qual for. Então esse ex-secretário começou a vir aqui dizer que era briga política, que é realmente isso é uma narrativa que serve para eles, né? Todo mundo farinha do mesmo saco. É isso que eles costumam dizer, e essa narrativa está perdurando, né? Eles estão indo numa rádio, que para mim é um jogo de compadre ali, porque cada um não tem que não tem filiação política, e são filiados no partido do ex-prefeito afastado.
Um é filiado no PSD, o outro é filiado no PL, o outro é um jogo de compadre que está acontecendo. Não tem problema, a rádio é deles, ouve quem quiser. Só que eu vendo aquilo, eu disse, olha, eu tenho obrigação de, primeiro, limpar o meu nome, segundo, mostrar para a população o que acontece dentro de uma sala de reuniões e nos bastidores da política, que ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque as pessoas que vão dar tapinha nas costas deles são os primeiros a tirar o emprego deles, são os primeiros a tirar a dignidade deles. Então eu disse, não, agora é a hora de eu falar, e eu não tenho rabo preso. Por isso que eu estou aqui falando. Se eu tivesse rabo preso, eu não tinha feito o enfrentamento que eu fiz. Então, Milton, eu resolvi, vou mostrar a verdade aos bastidores dessa brincadeira toda. E é isso. Agora, a pergunta que não quer calar, onde é que tu quer chegar com esse material, né? Tu vai continuar com a divulgação desses vídeos, né? Independente do que aconteça com o prefeito eleito André Pacheco, o processo provavelmente continua. Me parece que ele também tem um processo contra ti ou contra o grupo, né? E eu gostaria de ouvi-lo aí a respeito disso. Claro, assim, Milton. Com relação aos vídeos, sim, nós vamos continuar eles, porque não é contra o André Pacheco esses vídeos. Uhum. Isso, primeiro, é contra uma engrenagem que, mesmo com o afastamento do André Pacheco, continua funcionando. E a gente viu essa engrenagem. Essa engrenagem, a gente viu um circo acontecendo agora, semana passada. A gente viu. O que menos importa para eles é a população. O que menos importa. O que importa é esse grupo de poder, é esse círculo de poder. Então, eu e os secretários, não é só eu que estou fazendo isso, são os secretários, o Milton Magalhães, os outros estão fazendo, cada um no seu entendimento, cada um na sua pasta, porque eu não tenho conhecimento de tudo, eles também tinham conhecimento, Sim. E eles também se assustaram com tudo que estava acontecendo. Mas, Milton, aonde o Rafael quer chegar? O Rafael, exatamente, eu quero mostrar para a população o que acontece e quem são essas pessoas. Quem são? Porque a gente costuma sempre, infelizmente, até por pouco tempo que a população tem de sair de manhã cedo para ir trabalhar, tocar a sua vida, tem tanto problema para resolver, tem tanta coisa para acontecer, que às vezes a gente vai no Facebook, olha um cara falando, acredita e toca a sua vida. Uhum. Infelizmente a gente não tem um jornal, vocês têm aqui a rádio que vocês se dispõem, mas às vezes não tem o alcance que deveria ter. Chegar lá na ponta de Águas Claras, etc. E às vezes essas rádios, como talvez tu seja um cara sério, nem todos são. Nem todos têm a ideia de tu trouxe o dedo antes de mim, tá aqui, eu tô aqui falando contigo. E da mesma forma, tu vai falar com outros, mas tem outros que não têm esse interesse. Então, infelizmente, a população muitas vezes fica refém disso. Então eu quero mostrar, e a população faça o juízo de valor que ela quiser dos vídeos, tá? Ela que veja, porque o que eu estou fazendo é público, são documentos, são grampos. Eu não estou, Rafael, dando a sua opinião. Eu não quero nem que a população se preocupe com a minha opinião. Eu quero que eles vejam o que era tratado lá dentro, o que acontecia com o dinheiro deles, como é que era gerenciado, bem maior que eles têm que a cidade deles. A população cuida da sua casa, eles não estão preocupados. Tu está cuidando do teu negócio, mas tu está preocupado se na tua rua vai ter iluminação para tua mulher chegar do trabalho, tu está preocupado se o teu filho vai ter uma escola, e isso não estava sendo cuidado mais. E eu não estou sendo demagogo, meu. Não estou sendo demagogo. O que se viu na cidade de Viamão foi uma das maiores barbáries que aconteceu. Eu não tinha visto isso nem na época do PT. Nem na época do PT. Que todo mundo sabe o que foi, todo mundo sabe o que aconteceu, e todo mundo não tem saudade, mas o que foi feito por uma pessoa que nós colocamos lá, não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer isso. Quando tu vê isso aí, de uma pessoa que foi colocada lá, que trabalhou comigo durante 4 anos, que eu fui secretário, e que depois estava botando placa de alugar lojas na concessão da Praça da Liberdade, uma coisa que nós construímos, a primeira concessão pública, de espaço público, de lojas, tiramos os comerciantes ali, despejamos os comerciantes. Aí o prefeito bota a faixa da imobiliária dele lá, e aí começa uma decepção das pessoas, que depois traz uma mácula aí que a gente não imaginava que seria de todo esse tipo de envolvimento. Nós sabíamos que tinham meia dúzia de áreas, inclusive críticas como a saúde, que era onde estava existindo o grosso, né? Sim. Mas depois que a gente recebeu os primeiros diálogos do afastamento até outubro, pô, mas que leque é esse? Que gangue é essa que a gente estava metido e a gente não sabia?
E agora, semana passada, com o pedido de mais 120 dias, 700 páginas de diálogo de colegas que trabalharam do nosso lado, dizendo assim, brilhou aí o dinheiro, então separa em 3 sacos aí, que a gente vai mandar pegar. Pessoas que estavam ali junto conosco na diretoria da EPTV, estavam ali batalhando, então uma decepção muito grande, entendeu? Muito grande. Só que esse grupo de WhatsApp eu saí em janeiro, correto? Sim. A gente tem grampo aqui do André Pacheco até janeiro desse ano. Onde é que tá o Rafael nessa história? Onde é que tá o rapaz da recepção, que era o sabotador? Uhum. Porque quando eu entrei pra política, eu entrei por um motivo. E o motivo nunca foi estar no poder. Como eu te disse, eu saí nos 4 anos do Bonato, eu tinha todas as possibilidades de ser o que eu quisesse lá dentro na época. Porque eu tinha trabalhado bem, eu tinha feito um bom trabalho. Sim. Mas eu saí, Milton, porque eu acho que as pessoas elas têm prazo. Tu tem algo para oferecer, vai e faz. Não tem, vai para outro caminho, cara. Ali é uma doação total, porque tu mesmo disse, é a tua vida que está exposta. Entende? Ganha bem, legal, ganha bem sim, ganha mais que muito trabalhador. Só que a tua vida é exposta, o teu patrimônio, quem quer fazer o bem. Então, eu estou focado em quem quer fazer o bem, quem se preocupa com a sua imagem. Quem não faz, vive desse mundo e adora isso e acha que nunca vai dar nada. Mas então, isso realmente me prejudicou. E aí, quando aconteceu isso, foi um alívio da verdade vir à tona, mas isso eles foram bem nisso. Eles montaram uma narrativa da briga política, de que o André ia limpar, que não tinha nada, que 180 dias o MP não achava nada, eles costumavam dizer que não achava nada, não tinha nada. Eles vinham aquele processo, eles continuavam achando que não tinha nada. Né? Então, Milton, quando eu vi isso de novo acontecer, eles indo para a rádio como se nada tivesse acontecido, eu disse, não, só um pouquinho. Então, vou mostrar a verdade mesmo. Então, vamos mostrar o que realmente tem de bastidor para essas pessoas verem. Entendeu? E aí uma das coisas que me surpreende, Milton, que tu deve ter visto aqui no dia que vieram aqui na tua rádio, que foi aquela história da Lagos Rios, da glosa. Sim. Uhum. Sabe, da glosa, que esse dinheiro tá glosado, esse dinheiro é uma glosa fake news. Glosa fake news, já ouviu falar? Porque a população não conhece glosa. Glosa, assim, para a maioria que não conhece, a prefeitura tem que pagar um valor para a empresa, estipulado. E quando o Tribunal de Contas, a Justiça diz, olha, não paga isso aqui que está irregular, se glosa. Se pega aquele 1 milhão, por exemplo, 200 mil é irregular. Então, tu glosa sempre desse pagamento da empresa para ela devolver o que ela... Só que uma organização social que cuida de uma UPA, por exemplo, ela tem que prestar contas e a prefeitura paga. Ou seja, se ela gastou 1 milhão, tem um teto, 1,5 milhão, tá? E ela gastou 1 milhão, a prefeitura deve 1 milhão e paga. O que acontecia? O André Pacheco tinha definido... E aí eles, os funcionários dele, porque o Dedo tinha um contrato com a Lagos Rios, né? O Dedo era funcionário da Lagos Rios, ele ajudou a implantar uma UPA. Ganhava, se eu não me engano, era 15 mil, 12 mil por mês para implantar uma UPA. E ele era o que fiscalizava, mas isso não, o MP tá louco, tá? Não, nada a ver. E aí eles pagavam o valor cheio, não importasse o que se gastava, se entendia que tinha que pagar o valor cheio para a UPA, 1,5 milhão. Não importava. Não importava, era 1,5 milhão. Esse é o que a gente devia, a gente tem que pagar. O Tribunal de Contas veio e apontou aqueles 10 milhões. Tá errado. O que o André Pacheco fez? Ele glosava dentro daquele 1,5 milhão, ou seja, a empresa continuava gastando 1 milhão, então não vou te pagar esse 1,5 milhão. Eu vou glosar 500 mil teu e vou pagar 1 milhão. Ou seja, a empresa não teve prejuízo nenhum, não devolveu nem um centavo. O povo de Viamão estava glosando do que eles nem gastavam. Entrando nesse assunto do Covid, tudo isso que a gente fala desse grupo, dessa corrupção, dessas atitudes que a gente, no mínimo, aí, ilícitas, a gente chegou até aqui por causa disso. A cidade de Viamão era para estar preparada, no mínimo, para dar suporte para o cidadão. Talvez a gente não precisaria estar na bandeira vermelha, talvez a gente podia estar em outro patamar de discussão hoje, se a gente tivesse dado atenção porque tinha que ser dado. Dinheiro veio. O que a gente viu de ação? Né? O que a gente viu de ação? O que se viu de estratégia? O que o governante, porque como eu disse, o cidadão, e quando ele se levanta, ele está pensando na família dele, como é que o filho dele vai estudar, ele está planejando a vida dele. Mas ele espera que alguém esteja planejando a cidade para ele. Sem dúvida. Né, que acorde antes dele, inclusive, para trabalhar. O que você planejou na cidade? Qual foi a segurança que o empresário teve? De que, calma, cara,
nós vamos fechar hoje, mas eu tô abrindo amanhã. Ou eu tô tomando as atitudes que eu tenho que tomar e que estão na minha mão para te ter a segurança de que tu pode abrir amanhã, né? Isso não se viu. Era decreto feito às 4 da tarde, às 5 mudava, às 6, sabe? Como é que o empresário vai ter segurança disso? Como é que ele vai imaginar que alguém está cuidando disso para ele, tchê? Sabe? E as contas dele ele tem que pagar. O salário dos funcionários ele tem que dar. O empregado está apavorado porque não sabe se o empregador amanhã não vai demitir ele. E a gente vive nesse caos. E esse caos é criado como, Milton? Esse caos foi criado por um vírus, sim, que ninguém tem culpa? Sim. Mas e o gestor? E o gestor que tinha a possibilidade de amenizar isso, onde é que ele estava? Tinha obrigação. Exatamente. Onde é que ele estava? Ele estava preocupado com o quê? Eu não vou entrar em debate político aqui, mas vamos entrar numa situação que foi pega agora nos grampos também, Milton. Nós temos o famoso Esperança Viamão aí, surgindo na cidade de Viamão, que é o Esperança daqueles 16 anos que a gente já comentou agora há pouco, que o presidente desse partido, que é o que debate lá com o dedo, lá o jogo de compadre, foi pego nos grampos agora, dizendo pro André Pacheco sumir com o documento. Tá lá nos grampos. Some com o documento tal, porque o que eu quero é o mesmo que tu quer acabar com o Bonato. Tá lá, não é eu que tô falando, tá lá. A população ela está sentindo que o cobertor de Viamão em relação às entregas, em relação ao atendimento de saúde, está ficando cada vez mais curto. Viamão é um município muito vasto, tem muitos problemas de baixa arrecadação com a população 7ª, 8ª do Estado. Um orçamento de 420 milhões, onde o custeio todo da máquina de servidores, de 4 mil servidores, mas toda a infraestrutura, ela consome 400 milhões. Então, sobra para investimento 20, 30 milhões, muito pouco para que a gente possa. Até eu dizia, olha, nós vamos levar 30 anos para pavimentar toda a cidade com esses 20, se nós usarmos só investimento. Então, na verdade, o investimento não pode ser só para pavimentação, tem que ser para cultura, tem que ser para várias outras áreas. E Viamão, se tu olhar os números de gestão, o prefeito Bonato deixou as contas todas pagas, pagou 60 milhões no primeiro ano e meio da sua gestão e depois aumentou a arrecadação e deixou a prefeitura com as contas em dia, nenhum tipo de dívida, insuficiência de caixa, uma folha de pagamento no caixa para ser pago, porque a gente sempre guardava o recurso que é um 13º, e aí ao longo do primeiro ano, do segundo ano, foram se deteriorando as condições financeiras a ponto de a pandemia pegar Viamão de joelho. Se Viamão tivesse ajustado, se Viamão tivesse em condição de fazer o enfrentamento, faria com o seu recurso próprio. Viamão virou 2018 para 2019 devendo 111 milhões, ou seja, 5 anos para recuperar com o recurso próprio esse tempo que tu perguntou. Então, talvez termine esse ano com 150 do quê? Do Fundo de Previdência dos servidores, de todas as outras dívidas judiciais, de uma série de coisas que vem se acumulando e com fornecedores. Fornecedores não vai se virar devendo 60, 70 milhões. É o dinheiro que circula, fornecedor recebe, ele paga o funcionário vai na rádio, o funcionário vai no comércio, compra comida, então esse circula. Então, são 70 milhões de suficiência para fornecedores, mais 50 milhões da Previdência dos servidores, que Viamão precisa recuperar. Com a pandemia pegando Viamão de joelho e a economia lá embaixo, esse recurso que vem da União não recupera nem as nossas arrecadações de FPM, de CMS. Então, Viamão está numa situação muito difícil, porque quem estava ali também não cuidou do que era básico da gestão, jogou em mídia, jogou em começar a obra para vencer uma eleição, quando na realidade sabia que a única chance era virar uma eleição, mas no primeiro ano ia morrer igual, porque o cobertor praticamente se encurtou de uma determinada forma. Quem se deu bem, quem estava ali como CC, quem recebeu o dia, beleza, só que não estão preocupados com uma trajetória longa. Viamão precisa ter um desenvolvimento sustentável e o caminho agora do novo tempo, que a gente diz, nós não vamos poder mais contar com o recurso do caixa da prefeitura. Primeiro que ele já era pequeno, agora praticamente se reduziu pela pandemia. Nós vamos ter que trazer aquelas iniciativas que a gente estava trazendo lá. Os empreendedores de fora,
trabalhar com as PPP. Eu deixei pronto, estruturado uma PPP de iluminação pública, com luz de LED, reduzindo a taxa de iluminação pública, e os interesses foram para desviar, para pegar um outro projeto para botar dinheiro no bolso. Que é isso, meus senhores? Que é isso? Deixar uma PPP pronta, onde o Viamão seria a primeira cidade inteligente. Porto Alegre andou na nossa frente depois de 2 anos de começar a PPP. A cidade de Viamão passou a ir para fora com uma outra visão. Uma visão de que uma cidade que estava começando a dar certo, de que poderia chegar longe. E foi entregue isso para essa pessoa, que é o André Pacheco. Foi entregue por todos nós, por todas as pessoas que votaram nele, os 58% entregaram. Disse, olha, confiamos em ti, vai lá. Só que essa pessoa decepcionou de todas as formas possíveis. De gestão, caráter, valores, etc. E quando se diz todo mundo é farinha do mesmo saco, eu posso dizer, nós não somos farinha do mesmo saco. Você tomou uma posição muito diferente do meio político. Se rompeu uma coisa que nunca se rompia. Né? Tanto eu te digo isso que as outras pessoas ficaram lá. As outras pessoas ficaram dando suporte para isso que estava acontecendo, fingindo que nada acontecia. Como nós somos mais, nós vamos falar melhor que vocês. E foi isso que se entendeu. E aí tu me diz, tu se afastou sim, porque eu achava que eu precisava provar para mim alguém me ouvir. Eu era sozinho. Eu tinha um grupo de pessoas, poucas pessoas corajosas, poucas pessoas competentes, poucas pessoas, mas nós éramos poucos. E nós precisávamos ter o mínimo de que as pessoas entendessem isso e confiassem na gente. E quando eu digo, Milton, isso, que as pessoas precisam olhar, elas precisam olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Elas precisam enxergar que tem, hoje, vamos dizer que tem 5 candidatos. 5 candidatos. Nós temos o Esperança Viamão, que representa os 16 anos de PT, representa esse presidente que estava lá pedindo para o André Pacheco apagar os documentos. Vai ser bonito na campanha. Essa oposição que eu sinto é o seguinte, eles são tão incompetentes que nós somos muito mais oposição que eles. Foram muito mais oposições que eles. Por quê? Porque lá tinha negócios. Seja eles, seja qual for político que seja. Tá? Porque eu levei isso que eu levei para o Ministério Público, eu levei para uma CPI. E está lá a assinatura do candidato do Esperança arquivando. Ele não viu nada. Ele não enxergou nada nos grampos, nada. Ele não tinha nada lá para ele. Eu agradeço aqui o espaço da Gazeta, né? Porque a gente tem muito para contar. São 10 episódios que a gente vai seguir. Zé, não tem que trazer essa dupla mais vezes aí, Gerson. A gente pode fazer depois setorizado, né, por cada episódio. Sim. Mas eu te digo assim, Viamão continua sendo a terra de oportunidades. Todos que vieram para cá, em busca de um sonho, de um trabalho, estão fazendo suas famílias crescerem, estão se desenvolvendo. Nós perdemos 1 ou 2 anos daquele nosso trem, daquela nossa velocidade, mas nós vamos recuperar desde que a população entenda que tem que colocar lá pessoas que realmente têm amor pela terra, pessoas que realmente têm espírito público, aqueles que vão pensar no coletivo, não individualmente. Então, o Novo Tempo, que é esse movimento que a gente traz de resgate dessa lembrança, mas que quer propor coisas novas, Sim. propor um novo caminho,